Bem, semana passada saiu uma matéria na Folha falando que a produtividade do brasileiro é 4 vezes menor do que de um americano. E daí teve muita gente reclamando, falando que o brasileiro trabalha demais já e ganha pouco. E meio que as pessoas não entenderem que produtividade tem nada a ver com você trabalhar muito, é um dos motivos para a produtividade do brasileiro ser baixa. E eu vou explicar mais aqui nesse vídeo. Bem, vamos lá. Eu acho que algumas pessoas já repararam assim, no seu trampo. Alguém faz o trampo mais rápido que o outro, é normal. Tipo, nem todo mundo é igual, nem todo mundo faz o mesmo trampo na mesma velocidade. Às vezes um faz melhor uma coisa, outro faz melhor outra coisa. Então, tem diferenças entre pessoas porque pessoas são diferentes. Isso é normal, tá? Então, a produtividade, ela mede qual a velocidade que você está produzindo alguma coisa e não uma quantidade ou quanto que você ficou lá trabalhando. O brasileiro tem muito essa mentalidade, tipo, trabalhei não sei quantas horas, fui escravizado não sei quanto tempo e ganho pouco. Isso é porque você provavelmente está produzindo pouco, tá? Tá bom, comparado com outras pessoas ali ao seu redor, talvez seja a mesma coisa ou até mais, mas comparado com pessoas do mundo inteiro, inclusive aqui nesse exemplo dos americanos, a gente produz muito pouco, na média pelo menos, né? Lógico que tem algumas situações que o brasileiro é melhor, por exemplo na parte do agro, a gente é muito melhor do que os europeus, por exemplo, por isso que tem um monte de barreiras comerciais por causa disso, para proteger os agricultores de lá que são pouco produtivos, tá? E isso mostra que não é 100% culpa do brasileiro, da população e coisa do tipo, tá? Tem muito mais problema estrutural no país mesmo que impede as pessoas de produzirem. Então, mesmo que um trabalhador se esforce muito, tente melhorar tudo que ele conseguir, vai ter coisas que vai impedir ele, tá? Mas também tem um pouco dessa parte cultural. A pessoa acha que tem que trabalhar 8 horas por dia, eu vou ficar lá coçando o saco e só para tirar o dinheiro lá no final do mês. Isso daí é muito cultural aqui do Brasil. É um pouco culpa da CLT também, que meio que garante que você vai receber aquele salário no final do mês, produzindo ou não, tá? Então, e também tem barreiras para demissão, essas coisas, para proteger o emprego, mas acaba equalizando todo mundo para baixo, porque não tem como pagar o cara que produz mais para todo mundo. Então sempre a empresa vai falar, quem que produz menos? Esse cara aqui. Então todo mundo vai ganhar igual, porque tem a lei lá que tem que ser todo mundo ganhando igual, tá? Não tem como o cara pagar mais do que os caras que estão trabalhando, senão ele simplesmente não contrataria as pessoas, tá? Então vamos supor, você vai contratar um pedreiro para fazer uma obra lá. Daí ele fala, vai demorar uma semana, só que eu vou precisar de 3 ajudantes aqui. Então eu vou cobrar 2.000 meu aqui, mais 1.000 cada ajudante aqui, vai sair 5.000 a obra, tá? Então esse é o orçamento da obra para o primeiro pedreiro. Agora vem o segundo pedreiro, daí ele é americano, por exemplo. Não, eu vou cobrar aqui 3.000 para fazer essa obra, eu vou demorar, ao invés de uma semana, eu vou demorar 3 dias só. Eu vou cobrar 3.000 aqui para mim fazer a obra, eu vou precisar de um ajudante, ele é melhor que dos outros caras, então eu vou colocar aí mais 1.500 para o ajudante ganhar. Então a gente vai fazer o trampo em 2 pessoas ao invés de 4, tá? E a gente vai conseguir entregar essa obra em 3 dias, e daí ele ainda tem 2 dias para ganhar mais dinheiro. Então no final dessa história, o americano está cobrando 4.500, o brasileiro está cobrando 5, só que o americano ainda vai conseguir trabalhar mais 2 dias, então ele vai conseguir ganhar mais ainda. E o americano em si ele vai estar ganhando 3.000 e o brasileiro vai estar ganhando 2, tá? Porque ele está dividindo em mais pessoas. Então tem o fato de ter mais pessoas envolvidas e o fato de ser mais lerdo, mais demorado, tá? Então aí a gente já vê que tem uma diferença se você consegue entregar o trampo mais rápido, consegue entregar com menos pessoas, você consegue ter um ganho maior pessoal, né? Em detrimento de outras pessoas que precisam de mais ajuda, vão demorar mais, tá? Esse americano 3 dias, então ele consegue fazer umas 7 obras dessa, então 7 vezes 3 ele consegue ganhar 21.000 por mês. O brasileiro ali que vai fazer a obra em uma semana, ele consegue só fazer 4 vezes 2 que ele tira, ele vai tirar 8.000, então o americano vai tirar mais que o dobro aqui nesse exemplo, tá?
E isso nem sempre é culpa do brasileiro, tá? Tem a parte lá de cultural, então se o brasileiro quiser enrolar mais, ele vai enrolar mais, vai acabar ganhando menos, sim, mas não é só isso, tá? Tem a parte da educação, a educação aqui no Brasil, os níveis são péssimos, tá? Não é segredo para ninguém. Então, o americano pode ter alguma técnica ali que ele consegue desenvolver mais rápido, pode conseguir um método que faz mais eficiente, tá? Ele já tem os equipamentos comprados, já tem a logística toda pronta para já chegar o material e ele já começar a obra, não ficar esperando o material chegar. Então, talvez isso já melhore muito a performance aqui. Fora isso, o Brasil tem muita burocracia. Nosso país, por exemplo, precisa de 1.500 horas para contabilizar imposto, tá? Isso é o dobro do segundo colocado, que é a Bolívia, que tem 800 horas para calcular imposto por ano, em média, tá? Cada empresa. Fora isso, os Estados Unidos, que é nosso exemplo, eles gastam 10% só do tempo em contabilidade. Então a gente gasta muito mais tempo em contabilidade, que é uma coisa que não chega a agregar valor lá no final. Se você contrata um pedreiro, você não quer saber se ele está pagando os impostos direito, se ele está fazendo as coisas direito, tá? Se é mais difícil aqui no Brasil ou não me interessa, porque eu quero a minha casa pronta, eu não quero saber de quais são os desafios dele. Então, no quesito de entrega, isso é muito importante. Então, vamos supor, outro trampo lá, vou fazer uma peça, daí o americano vai lá e fala, não, eu faço essa peça sozinho aqui, eu vou demorar um dia de trampo, beleza? Agora, o brasileiro, não, vou demorar o mesmo um dia, só que eu vou precisar de 2 pessoas para fazer esse trampo, eu vou precisar de contador, advogado, então vai precisar de 4 pessoas para fazer o mesmo trampo que uma pessoa faz ali do outro lado, tá? Por quê? Também tem a parte do equipamento. O equipamento ao redor do mundo tem muito desenvolvido, tem países que são melhores em equipamentos de uma coisa, outros países de outra, então essencialmente qualquer país do mundo vai precisar importar equipamentos, tá? E o Brasil tem uma política de evitar importação, colocar barreiras e tal, então maquinário a gente não pode comprar, tem que proteger a indústria local, só que a gente vai comprar uma que por definição não é a melhor do mundo, tá? Tudo bem, uma área ou outra pode ser a melhor do mundo, mas não vai ser em todas. Então, tem essas partes aí, então a gente já vai mudar de um funcionário para 2 para fazer o mesmo trampo, só por causa de maquinário e educação, tá? E a gente vai precisar de mais um contador para gerenciar tudo que tem que pagar de imposto nesse contrato e mais um advogado caso tenha muitos processos, seja trabalhista, ou então de contrato, ou então de qualquer coisa, porque o Brasil tem uma legislação louca e a gente sempre precisa estar seguro quanto a isso, tá? Eu dei um exemplo lá atrás de um pedreiro, que é uma coisa mais simples, tá? Uma empresa pequena talvez não precise tanto dessas coisas, tanto é que pedreiros ganham muito mais do que um funcionário CLT, tá? Normalmente, porque o trampo deles eles conseguem fazer direto, no boca a boca, menos burocracia que tem nessa parte dele, então isso já aumenta a produtividade do pedreiro, tá? Agora uma empresa grande, uma montadora de peça, uma montadora de veículo, então de algum equipamento aí que a gente precisa, isso daí vai escalando e daí a gente vai tendo muito mais burocracia e diminuindo a produtividade ainda mais, tá? Então nem sempre a culpa é do funcionário em si, tá? Tem a parte lá que talvez seja cultural, isso sim é culpa, mas tem parte de educação, maquinário, burocracia, que tem tantos contadores, quanto advogados, quanto outras coisas que eu também não estou levando em consideração aqui. Então, a produtividade do brasileiro é sim baixa e a gente precisa ver como melhorar. Tem a parte dos estudos, do maquinário, da burocracia, seja contador, advogado ou alguma coisa que eu não estou considerando aqui também. Tem a parte dos impostos, aí tem um dos impostos mais altos do mundo, então o brasileiro tem que trabalhar não só para entregar o produto, quanto para pagar os impostos. Então isso fica muito mais gente em cima do trampo que vai entregar do que em outros países que a economia é mais livre, tá? Então só o fato da economia ser mais livre se aumenta a produtividade aí
e daí com certeza o brasileiro vai conseguir ganhar mais trabalhando menos, e melhorar até a qualidade de vida, que a galera fala tanto que a carga horária é muito alta no Brasil. Sim, eu concordo, mas a gente precisa melhorar esse processo aí para conseguir produzir mais, mesmo trabalhando menos, tá? Bem, você também pode tentar aumentar a produtividade aí no seu trabalho, tá? Mesmo que seja uma empresa, principalmente se você for autônomo, tá? Quanto mais você conseguir entregar em menos tempo, melhor. Então, vem um processo que você consegue melhorar aí no seu trampo, que se você conseguir entregar mais rápido, você vai conseguir trabalhar menos, entregar a mesma coisa, então talvez melhore isso a qualidade de vida, ou dependendo, você consegue até um aumento, ou então se você for um autônomo, já vai aumentar a sua renda automaticamente, tá? Então é isso, estava dando muita discussão, gostaria de colocar aqui meus pontos. Se alguém gostou dessa dica, deixa aquele like, tá? E eu vou voltar a falar de cripto nos próximos vídeos, então já segue, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!